Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo 24 e nós vamos ler o versículo de número 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e depois o versículo de número 30. Assim diz a palavra de Deus: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No versículo 30 nós vamos ler assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Amém? Nós estamos lendo uma carta de Paulo, escrita a uma cidade chamada Corinto. É uma cidade que ainda existe hoje em dia, é lá na Grécia. Se vocês, nessas próximas férias, quiserem ir lá, é só falar com a Ananda que está ali atrás, viu, Ananda? Prepara aí uns pacotes bem legais, bem pertinho ali, para você ir visitar a Grécia. Lá você vai encontrar essa cidade, Aurélio, é baratinho, se preocupe não. E nessa cidade, antes de Paulo chegar lá, não havia cristãos, não havia pessoas que conheciam a Jesus. Nessa cidade, a cultura deles era outra cultura, eles adoravam a outros deuses, eles eram gregos. E você já assistiu nos filmes, você já viu nos documentários, que os gregos, eles têm a própria mitologia deles. Eles adoram aos deuses Júpiter, eles adoram, a gente vai lembrar, né? Eu acho que Júpiter é até dos romanos, os gregos são, e agora eu vou me perder todinho aqui para citar o nome dos deuses gregos, mas vocês vão lembrar aí. Aí chega Paulo naquela cidade, e Paulo apresenta àquelas pessoas um homem chamado Jesus, que veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e agora poderia dar a essas pessoas o perdão do pecado delas. O que aconteceu a partir dessa pregação de Paulo é que as pessoas acreditaram nisso. Elas acreditaram que havia aquele Jesus. Elas começaram a entregar a vida delas a Cristo. Elas começaram a se tornar discípulos de Jesus. E elas pararam de adorar aqueles deuses, pararam de pensar em Hércules, pararam de pensar em Zeus, está começando a vir os nomes, viu? Pararam de pensar nesses outros nomes, e eles começaram a pensar em Jesus, apenas em Jesus. E aí, quando esse povo começou a aumentar, surgiu um negócio fantástico, como diz o meu amigo Tiririca, um negócio fantástico, um negócio assim extraordinário. E eu diria para você que surgiu a segunda maior invenção de Deus, que foi a igreja. Porque a primeira maior invenção de Deus para nós foi a família. Não existe algo mais significativo para nós, mais valioso para nós do que a nossa família.
Mas, se nós escolhemos agora uma segunda iniciativa de Deus, que Ele criou para nós, que nos faz bem, essa é a igreja. E gente, igreja é um negócio fantástico. Igreja é algo extraordinário que Deus criou para nós. Esse povo aqui de Corinto começaram a experimentar coisas maravilhosas. Eles viviam segundo conceitos e valores gregos, mas agora eles passaram a viver segundo conceitos e valores de Jesus e do reino de Deus. E sabe o que eles começaram a experimentar? Eles começaram a experimentar comunhão. Eles começaram a experimentar entre eles, um se importando com o outro. Porque eles ouviram de Paulo que Jesus ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento qual era? Amar como a si mesmo. Eles começaram a experimentar isso. Eles começaram a se importar uns com os outros. Eles começaram a dizer: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Tem geladeira na sua casa? Está tendo comida na sua casa? Está tudo bem? Você está bem de saúde? E aquele negócio começou a tomar de conta daquelas pessoas. E isso foi algo que Deus inventou. E isso se chama igreja. Igreja é esse ambiente aonde há a comunhão entre as pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Parece que hoje é o culto dos corinhos, viu? Nós precisamos de Cristo até o fim. Vocês conhecem esse corinho? Conhece? Dá para a gente cantar? Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas não dá para a gente cantar olhando para mim não, viu? Não dá certo não. Você tem que olhar para alguém para cantar esse corinho. Vamos lá. Para quem é que você vai olhar? Vou olhar para a Adriana aqui, tá? Escolha uma pessoa aí. Vamos lá, de novo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Às vezes chora, né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Imagina Paulo ensinando esse corinho para os coríntios. Agora ficou enganchado aqui as palavras, viu? Gente, agora a gente vai cantar assim: você precisa dele, ele precisa de você. Porque eles começaram a aprender que na igreja havia comunhão. Mas eles também aprenderam que a igreja era algo fantástico, porque na igreja eles podiam celebrar ao Senhor juntos. Eles podiam se reunir e cantar juntos ao Senhor. E isso é muito melhor do que quando a gente faz sozinho. Claro que nós devemos ter o nosso momento de ler a Bíblia, nosso momento de cantar ao Senhor, o nosso momento devocional. Mas eu quero dizer algo para você: Deus inventou esse negócio chamado igreja, porque é muito mais gostoso quando a gente canta juntos ao Senhor. Você quer saber do que eu mais senti saudade? Quando a gente estava em casa, aquartelado, quarentenado, sem poder vir para esse templo, assistindo tudo online. O que eu mais senti falta, Jéssica, é quando o louvor diz assim: agora só as vozes, e a gente
faz aquele coral bonito de louvor ao Senhor, porque nós estamos juntos celebrando a Deus. E eu tenho que falar para você que a forma que os coríntios tinham de celebrar era diferente da forma que nós temos hoje. Eu vou lhe dizer uma curiosidade histórica. Hoje nós chegamos, escolhemos um lugar, sentamos e assistimos a louvores que são cantados e assistimos a uma pregação que é falada. Mas naquela época eles se reuniam para comer. Isso era a ceia do Senhor. Ceia, gente. Lembram de ceia de Natal que a gente faz? Nós estamos fazendo a ceia do Senhor. Quando a gente chegar no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai chamar a atenção deles, vai puxar a orelha deles, porque eles estavam comendo de forma errada. Uns estavam trazendo aquele pedaço de carne assada, e o outro só podia trazer o vinagrete. Ele dizia assim: não, você trouxe só o vinagrete, não vai comer do pedaço do meu churrasco. Estava havendo coisas erradas ali no meio, mas eles se reuniam para celebrar ao Senhor. E aí havia também algo fantástico com eles na igreja, porque eles eram edificados quando eles se ajuntavam. Edificados pela palavra. Alguém ali naquele ajuntamento abria a Bíblia. Na época não tinha bonitinha como nós temos hoje. Tinham os livros do Antigo Testamento do povo judeu, tinha algumas cartas que Paulo escrevia e eles liam entre si, mas Deus usava alguém para dar ordem. Acontecia no particular quando você abençoava aquele outro irmão através de um dom que Deus lhe deu. E aí a igreja ia andando, crescendo, e eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta, mas quando a gente lê de novo o capítulo 1, e a gente lê a partir do versículo 1, nós vamos poder ler assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Escrevo para quem? Versículo 2: a igreja de Deus em Corinto. Agora havia igreja, agora a igreja existiu, agora a igreja aconteceu, agora havia esse negócio fantástico chamado igreja. E eu quero dizer a você, nessa noite, que Deus criou a igreja para abençoar a sua vida. Deus criou a igreja para que você encontrasse comunhão. Deus criou a igreja para que você pudesse celebrar ao Senhor. Deus criou a igreja para que você pudesse ser edificado, para que você pudesse crescer, para que você pudesse aprender. A igreja é uma bênção. Só que às vezes a gente confunde igreja com igreja. Às vezes a gente confunde igreja que a gente está falando aqui com a instituição. E se eu fizer uma pergunta para você, nós vamos conseguir desmanchar essa confusão. Se eu perguntar assim: como é que a gente entra na igreja? Como é que a gente se inicia na igreja? Como é que nós conseguimos entrar, fazer parte, ser incluídos na igreja? Aí talvez você diga assim: bom, eu vim para cá, para esse prédio,
eu percebi que lá na placa fala que as reuniões são quarta e domingo. Eu olhei aqui, vi que o povo, todo mundo usa a Bíblia. Então, para entrar nessa igreja, eu já sei, eu preciso vir na hora certa, trazer uma Bíblia, participar do culto, e eu já estou na igreja. Aí eu já posso falar para os meus amigos: ei, cara, estou na igreja, mano, agora eu sou da igreja. E eu preciso dizer a você que não é isso. Resposta errada. Você fazendo isso, você vai participar de uma celebração religiosa. Você vai participar de um momento de culto. Mas para entrar na igreja de Jesus, você precisa passar pelo que nós lemos no versículo 24 e no versículo de número 30. Foi por esse processo que cada um dos coríntios passaram. Primeiro, no versículo 24, Paulo diz que para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O primeiro passo para você entrar na igreja, a porta da igreja, digamos assim, se chama Jesus. Inclusive, lá em João capítulo 10, ele diz assim: eu sou a porta. E ele usa uma ilustração, porque naquela época havia os currais que as ovelhas entravam, e ele dizia: eu sou a porta das ovelhas. Eu já posso adiantar para você uma coisa: se você entrou por aquela porta, na verdade aqui a gente é cheio de porta, viu? Se você entrou por aquela porta lá de baixo, se você entrou por essa porta aqui, mas você não entrou pela porta chamada Jesus, você ainda não descobriu esse negócio fantástico chamado igreja. E quando você entra por essa porta chamada Jesus, olha quantas coisas boas acontecem no versículo de número 30. Paulo diz: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, e fez 3 ações para as nossas vidas. Primeira ação: nos declarou justos diante de Deus. Quando nós entramos pela porta chamada Jesus para fazer parte da igreja, Deus olha para nós e diz assim: eu não vejo mais o seu pecado, eu vejo o sacrifício do meu filho, tornando você justo. Mas a segunda ação fantástica que Paulo diz é que, além de nos declarar justos, ele nos santificou. Quando nós entramos pela porta chamada Jesus para fazer parte da igreja, Jesus olha para a nossa vida, cheia de tentações, de limitações, cheias de dificuldades, e diz: sabe o que agora para a gente? Olha só, ele diz assim: agora você é um santo, agora você é uma santa. Olha que coisa legal de falar para alguém, né? Você olhar para alguém e dizer assim: agora você é uma santa,
agora você é um santo. E talvez quando a gente ouve isso, a gente tem outras ideias na cabeça. Mas o que Jesus faz conosco, o que essa palavra significa, é que nós somos separados para Ele. E a terceira ação fantástica que Paulo diz, além de nos declarar justos, além de nos santificar, Jesus nos liberta do pecado. Antes de Paulo chegar em Corinto, sabe o que havia lá? Muito pecado. Eu já ouvi uma história sobre a cidade de Trindade, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que Trindade, essa cidade aqui do nosso estado, subindo aqui, região do Araripe, por causa do polo gesseiro, e por causa da quantidade de caminhoneiros que havia ali, eu já ouvi falar que Trindade era o maior polo de prostituição do Nordeste do Brasil. Eu não sei se a pessoa exagerou, mas ele disse que aquela cidade tinha tanta prostituição, tantas crianças, tantas jovens vendendo o seu corpo para aquela quantidade de pessoas que passavam indo e voltando levando cargas, que essa cidade ficou impregnada por isso. Sabe como era Corinto? Corinto era do mesmo jeito. Corinto era uma cidade portuária. Vinham os navios, aportavam lá e depois eles saíam. Mas não era só por isso. Até a própria religiosidade dos gregos exigia isso. Havia uma deusa grega que, para você adorar essa deusa, você tinha que se deitar com prostitutas cultuais. Isso era Corinto. Aí Paulo chega lá, fala de Jesus, e esse Jesus, Paulo diz, declarou vocês justos diante de Deus. Esse Jesus santificou vocês. Esse Jesus libertou vocês do pecado. Isso é maravilhoso demais. Como é que a gente entra na igreja? Eu quero fazer parte da igreja, moço. Se eu estou falando que igreja é um negócio tão bom, é um negócio que tem comunhão, é um negócio que tem celebração, é um negócio que tem edificação, como é que eu entro na igreja? A porta de entrada se chama Jesus. E você pode entrar na igreja hoje. Você pode começar a fazer parte da segunda iniciativa de Deus, da segunda criação mais fantástica de Deus para a sua vida, depois da sua família, que é a igreja. E eu tenho que dizer a você, já encerrando, que quando a gente sai da igreja, a gente sente muita falta. Esse período de pandemia fez a gente sentir isso. Esse período de pandemia nos machucou porque a gente não tinha com quem compartilhar. A gente não tinha com quem celebrar. A gente não tinha uma edificação uns dos outros. E se você já viveu um tempo fora da igreja, como eu já vivi, você sabe do que eu estou falando. É um tempo onde você pensa que está bem, mas tudo que a igreja proporciona para nós faz muita falta. Nós vamos ter um momento agora de celebração da ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a nossa entrada na igreja. Nós vamos celebrar o que Jesus fez por nós para nos incluir nessa criação fantástica chamada igreja.
foi pela morte dele na cruz do Calvário, foi pelo sacrifício dele naquela cruz que nós recebemos todas essas bênçãos. Nós fomos justificados, santificados, libertos do pecado. Eu queria que você hoje, enquanto você celebra a ceia do Senhor junto conosco, que você pudesse dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu faço parte da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque naquele dia essa igreja fez diferença na minha vida. Obrigado, Senhor, porque naquele dia eu, como igreja, fiz diferença na vida de alguém. Obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho, eu tenho muitos irmãos, eu tenho uma família espiritual. Eu queria que você pudesse aproveitar esse momento hoje, de celebração, para dizer assim: Senhor, eu quero dizer a Ti que eu não sei mais viver sem a igreja. Isso que o Senhor criou para me fazer bem. E se você ainda não faz parte da igreja, hoje pode ser uma oportunidade para você. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: será que ele está me convidando para fazer parte da Memorial? Será que é isso? E eu vou dizer a você: não. Se bem que eu quero, mas eu estou te convidando para você entrar pela porta chamada Jesus, ser declarado justo diante de Deus, ser santificado e receber a libertação de todos os pecados.